Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Para começar o programa, eu vou dizer que nós vamos responder algumas perguntas, né? Essas perguntas são do foradocorpo.com, até para a gente adiantar esse trabalho, porque nós temos muitas questões. E também dizer para as pessoas que estão colocando perguntas que nós respondemos sobre espiritualidade e comportamento humano. Porque às vezes a pessoa coloca uma pergunta que não tem muito a ver com isso, e eu mesmo tento responder, mas eu acho que não é o sentido de tudo que a gente está fazendo, né? Então, é sobre espiritualidade, vai ser ótimo, porque todos vão aproveitar. Sobre comportamento humano, também todos vão aproveitar. Mas se você faz uma pergunta que é muito... que você poderia até pesquisar a resposta, aí para nós fica meio desconfortável, né, a gente pegar o tempo de todo mundo e jogar numa coisa assim que talvez não beneficie tanta gente, né? Então eu estou pedindo isso, né? Eu entendo que todo mundo quer perguntar tudo, eu mesmo sou um questionador e um perguntador, mas para a gente direcionar um pouco todo esse trabalho que a gente está fazendo. E aí eu vou para a primeira pergunta, e antes de mais nada eu vou dizer para vocês o nosso site, que é o www.centrodeestudos.org, e o nosso cantinho de perguntas é o foradocorpo.com, tá ok? Então vamos à primeira questão colocada aqui, né, que é a seguinte. Olá Moisés, gostaria de saber como uma pessoa pode mudar quando já tentou de tudo, mas não consegue mudar por exemplo, nervosismo, ansiedade. Então, deixa eu ver aqui, ela continua a pergunta, eu vou ler tudo que está aqui para a gente poder entender melhor, né? Eu gostaria de saber como uma pessoa pode mudar seu comportamento, quando já tentou de tudo, força de vontade, estudos sobre o assunto, né? E quando entende não ser bom um comportamento, mas parece que tem algo físico ou espiritual ou moral, até ele coloca aqui, né, que a pessoa não consegue, ele repete aqui, não consegue mudar comportamentos como nervosismo, ansiedade, depressão, agressividade. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o assunto. Muito obrigado e abraços. Eu é que agradeço a você pela questão que você está colocando aqui, porque todas as perguntas que a gente tem, e essa é uma pergunta bacana, né, porque acaba beneficiando outras pessoas também. Mas olha só, quando se trata de comportamento humano, é uma boa ideia que a gente faça uma revisão das coisas que aconteceram na nossa vida, né? Principalmente na nossa infância e adolescência, que é o momento que nós estamos nos constituindo emocionalmente, principalmente na infância, né? Na infância você é um ser indefeso, você não pode acontecer de tudo. E para lidar com essas coisas, é óbvio que se a gente não tiver ajuda, né, a gente vai ter muito sofrimento. O ser humano ele ainda peca, né, pela falta de percepção de si mesmo e do ambiente. Então, acaba fazendo coisas que maltratam outros, que machucam, né, e nem tem noção disso. Não tem noção. Tá? Depende da constituição, se a pessoa é mais agressiva, é mais passiva, depende de vários elementos. Mas deixa eu ser mais objetivo aqui com você. Primeiro, é uma revisão da tua vida, do início da tua vida, né? É importante a gente saber que as figuras do pai e da mãe, eles podem nos ajudar muito porque eles são referenciais de homem e mulher, né? E é óbvio que vai depender muito do que eles fazem, do que eles dizem, do que eles pensam, para que a gente possa ter os comportamentos mais funcionais ou menos, né? Então, se eles representarem uma figura de homem e mulher bastante estável, bastante firme, bastante assertiva, é óbvio que você vai se constituir de forma melhor. Se como um casal também eles têm uma atitude e uma atividade que
na sua presença você vê que existe afeto, existe uma troca, né? Uma troca de carinho, homem e mulher, uma troca de compreensão, muda tudo, né? Aí você tem que fazer uma análise, dar eu sempre falo assim, olha, você pega um papel em branco, né, e começa a anotar as coisas que te incomodavam na tua infância, né? Pode ser o que for, é uma coisa tua, né? E aí você faz as anotações para depois você refletir sobre isso e até descobrir qual o significado disso na tua vida, né? Aí você começa a não ter tantas dificuldades, como o nervosismo, ele é resultado de uma desorganização interna, assim como a ansiedade, né? A ansiedade é você querer fazer a coisa antes do teu tempo físico, né? Então você fica no estado mental lá na frente e a coisa física aqui tá lá atrás, né? Então, de a gente poder entender melhor isso. E eu penso que essas coisas são coisas todas voltadas para a energia emocional. Porque quando você coloca depressão é uma desvitalização da gente. É terrível. Tem níveis de depressão, né? A depressão pode ter um nível leve, moderado, severo e por aí afora. Uma pessoa no nível leve, ela até consegue, pela força do ego, dar conta disso. Ela só não pode deixar a coisa progredir, né? Mas uma depressão severa, você não tem força para fazer nada. A vida perde o significado, né? E aí não é uma boa ideia viver assim, né? As coisas mais bonitas, mais alegres, mais felizes a gente não consegue enxergar porque não tem energia. Por isso a depressão é uma desvitalização. Quando a gente tem muita energia, né, a gente tem satisfação na vida. É só isso, tá? Bom, o que você pode fazer sobre o assunto é o que eu citei. Faz uma revisão da tua infância sozinho primeiro, fazendo várias anotações, né? Coloca todos os itens que te incomodam. Verifica primeiro se a tua característica de personalidade é agressiva, é passiva. Né? Vê como é que você reage diante das situações. Se você consegue dizer um não quando você quer dizer um não, né? Ou se você sempre diz sim, né? Você tem que ver isso. Fala, não, eu digo não, mas às vezes eu tenho dificuldade de dizer não. Então, você tem que entender que você se constituiu de uma forma que na tua organização você sempre pode dizer não quando você quiser dizer não. Dizer não significa dizer não gosto, não significa rejeitar o outro, significa apenas que você está dizendo que você não quer aquilo. E a gente precisa entender isso com clareza. Então, esse entendimento você precisa ter dentro de você. É óbvio que a gente não pode dizer não com carga, né? Então, se a pessoa fala não gritando ou não dizendo, eu disse não, sim, né? Fala exaltada e de verdade sem uma percepção melhor do outro, né? Porque ela não quer saber do outro. Quando a gente consegue dizer um não com tranquilidade, significa que nós não estamos nos sentindo ameaçados, não estamos nos defendendo, a gente só não quer aquilo, né? Então, o outro também não tem problema, né? É só isso. Apesar que é bom entender que as pessoas, como são diferentes e cada um tem seus próprios conteúdos emocionais, quando você diz um não, por mais sem carga que ele seja, o outro pode ficar sem saber o que fazer pela expectativa que ele tinha de receber um sim. Tá certo? Então, até isso a gente tem que observar, né? Por quê? Porque você pode dizer centenas de tipos de não, né? Tá certo? Eu brinco muito com isso, porque às vezes a pessoa tem uma expectativa de você que você vai dizer sim. E você não vai dizer sim porque aquilo não tem nem sentido para você, né? Aí precisa se aprender que o não, ele pode ser um não seco, né? Mas pode ser um não que ele vai ser trabalhado, vai ser, né, você vai dizer com cuidado, tá certo? Mas que você consiga manifestar o seu sentimento. Bom, para chegar nesse ponto, você vai ter que fazer esse levantamento de você mesmo. Se você não conseguir, talvez você precise de ajuda de um profissional, né? E esse profissional que você vai procurar tem que ser um profissional que esteja apto a te ajudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem níveis em todos os trabalhos que se realiza. Você vai encontrar médicos excelentes e médicos que não são tão bons, certo? Você vai encontrar um engenheiro que é excelente
e outro que não é tão bom. Um cientista que é excelente, eu estou dando só os extremos para a gente entender melhor, né? Talvez você encontre um psicólogo que é muito bom, que está envolvido com o que faz, que já deu conta dos próprios conteúdos emocionais, e outro que não é tão bom. Não adianta só a gente cursar alguma coisa, né? Nós temos que nos envolver com aquilo, vivenciar, para que a gente possa fazer um trabalho com a intenção real, né, de sentimento. Fazer apenas nos pulsos emocionais, a gente não resolve, principalmente quando se trata de comportamento humano, né? Então, procurar um profissional que seja indicado, que possa te ajudar, que você perceba que ele pode fazer alguma coisa por você, né? E aí você vai fazer um caminho de mudança nessa tua estrutura emocional, porque nós não devemos confundir o emocional com o espiritual, tá? Muitas vezes a gente confunde. Isso é uma coisa que você tem uma sensação física e você acha que aquilo é espiritual e ela é simplesmente emocional. E o contrário também é verdade. Você pode ter uma percepção espiritual e você confunde com o emocional. No momento em que a gente consegue definir bem essas situações, é porque a nossa estrutura emocional está organizada para poder discernir essas coisas, tá? Enxergar com clareza. Eu espero ter te ajudado. Essa ajuda, pelo menos foi a minha intenção. Mas se eu não conseguir, não, mas não era nada disso que eu queria saber, você falou demais, aí você manda de novo e eu, com o maior prazer e o maior carinho, continuo a responder, até porque eu acho que nem sempre a gente consegue dizer para a pessoa o que ela esperava ouvir para entender, tá? Não é para satisfazer o ego, não, mas para entender, tá bom? Agora, essa outra questão. Mas antes da questão, SEC, Centro de Estudos da Consciência, o nosso telefone é o 5904-2116. E aí você quer fazer terapia, você quer conhecer os trabalhos do SEC, né? Aí você tem tanto o nosso site quanto o nosso telefone. O site é o www.centrodeestudos.org, para você conhecer todo o trabalho, do qual você pode participar também, né? Nós temos lá no SEC um trabalho maravilhoso de imposição de mãos, que você pode participar, pode aprender mais. Nós temos também trabalhos de projeção astral, de vivências, de cursos, de palestras. Tudo isso aí você pode se envolver com essa coisa maravilhosa que é o crescimento humano, é o esclarecimento. Para que nós consigamos, nós seres humanos consigamos de verdade enxergar mais longe. Nenhum de nós é a verdade, não existe isso, né? Você olha para uma pessoa e fala, não, essa pessoa é a verdade. Não existe, né? Nós todos aqui estamos em busca de sermos melhores e de fazer um caminho que é o caminho da evolução. Se você estiver lá na frente na evolução, quem estiver lá atrás vai falar que, poxa vida, esse é a verdade, né? Não funciona assim. Isso aqui é uma grande procissão de pessoas. Tem umas que estão lá na frente, estão um pouco melhores, e outros que estão lá atrás estão em sofrimento. E eu penso que nós temos que ter consciência disso, né, para aproveitar ao máximo melhor a nossa vida. Passar por essa vida e não conseguir de verdade acrescentar nenhuma moedinha de luz para cada um de nós é perda de tempo, né? Acho que a gente tem que de verdade aproveitar muito melhor isso, né? E é óbvio, o tempo terrestre ele é muito curto, né? A gente só sente isso quando você está no fim da vida. Você fala, nossa, eu não aproveitei nada. Não aproveitou porque ninguém também te falou, né? Eu espero que até esse trabalho que a gente realiza no SEC, e que envolve muita gente, né, envolve pessoas no mundo inteiro, que ele sirva para algumas pessoas, para que as pessoas possam desabrochar, né, e tirar os grilhões que foram colocados durante séculos e séculos de repetições, que nós estávamos lá envolvidos em repetições. Então, não é uma boa ideia, né? Não é uma boa ideia. Então, o SEC é um lugar que você vai poder desfrutar de muita coisa. Tá ok? É só pegar lá o nosso site, www.centrodeestudos.org, e entrar em contato com a gente, ver os trabalhos, ver as respostas e acrescentar comportamento. Tá? Partindo do ponto
de nossa personalidade de encarnado é formada pela interação de nossas memórias obtidas a partir de experiências no curso da vida, ao desencarnar e relembrar outras vidas, não nos tornaríamos pessoas com uma personalidade parcialmente distinta daquele enquanto encarnado? Mas que perguntinha! É boa pergunta, mas eu não sei se as pessoas, do jeito que eu li, vão entender. Eu vou reler, né, para a gente tentar. Olha, o que você está dizendo, eu acredito que a nossa personalidade ela é formada pela interação das nossas memórias obtidas numa vida, né? Quando você desencarna, aí você vai ficar com uma personalidade diferente, porque você vai ter coisas de outra vida que foram acrescentadas. Concorda com isso? Se você não concorda, você agora não pode falar nada para mim, aí você manda outro e fala assim: ô Moisés, sabe aquela pergunta que eu mandei para você? É desse jeito, aí você reescreve ela. Mas eu acho que eu entendi e eu acho que foi isso mesmo que você quis dizer, né? A grande verdade, para simplificar bastante, eu vou simplificar e depois eu vou explicar, é que nessa vida nós somos o resumo de todas as outras vidas. É só isso, né? Então você vai pensar assim: não, mas na outra vida eu tinha várias atividades, né? Nós não conseguimos mudar muito de uma vida para outra. Nós não conseguimos. Então, se você exercia uma profissão, você passa para outra vida com uma grande carga daquela profissão, principalmente se é uma profissão mais emocional. Quanto mais carga emocional você tiver dentro de você, você leva mais a informação para a vida posterior, tá certo? Aí você fala: explica isso, Moisés. Olha, se você se envolve em coisas que são de uma emoção muito forte, vou dar um exemplo bem simples. Você participa de uma guerra. E nessa guerra você vai sofrer de tudo. Uma guerra não é uma coisa feliz, né? Nós, seres humanos, somos profundamente ignorantes de ficar comandando exércitos, né? E praticando a destruição do nosso semelhante. É o máximo, é o top da ignorância, né? Da falta de discernimento, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o poder. Cada vez que você vai para o poder, você vai perdendo mais a tua relação com a vida e com as pessoas, e no final você perde a tua relação com você mesmo. Mas essa é uma situação de guerra, né? Uma situação violenta, onde você vai ver gente morrer, onde talvez você seja ferido, você passa necessidades. Quando você vai para a próxima vida, essas cargas emocionais, elas vão estar mais presentes na tua vida. Aí você vai falar: como elas estariam presentes? Talvez você tenha muito medo. Aí você não sabe, mas você tem medo. Você fica num estado de insegurança sempre, sabe, é assim, numa vigilância total, né? Uma vigilância porque as coisas que aconteceram na outra vida não foram muito felizes, tá certo? É bom a gente ter noção disso para poder, nessa vida atual, conseguir separar, né, algumas situações. Porque tem situações que são absolutamente... não dá para você entender, né? E você tem medo. Elas podem ser coisas do teu inconsciente, né? De uma situação inconsciente tua, criada nessa vida, mas elas podem ser um processo que é também do inconsciente da outra vida, né? Nós somos uma continuidade. Né? A gente não pode pensar que não é porque você não tem o corpo físico que você parou de existir. Com este corpo ou sem esse corpo, você é uma consciência e você vai levando as coisas por todo o percurso que você estiver de aprendizado e de experiência nesse plano físico. Então, seriam coisas para ser pensadas e avaliadas, né? Tá certo? Então, tudo bem. Espero que você tenha entendido. Mas, de qualquer forma, entende o seguinte: nós somos o resumo de todas as vidas nessa vida. Tá ok? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você que é muito bacana. Nós temos o curso de projeção astral e clarividência, que você não deve perder, que vai ser no sítio São Damião. Nós vamos estar juntos num local maravilhoso
e vamos poder fazer um trabalho que você vai... Olha, eu creio que muda a vida das pessoas, porque todas as pessoas que fizeram o curso de projeção astral depois relatam, né, dão o testemunhal de que foi um curso muito bom. A ideia do SEC não é querer vender uma coisa, mas é sim levar o conhecimento, o esclarecimento, para que você possa mudar a sua vida. Essa é uma ideia sincera. E digo mais para você, nenhum de nós é eterno, né? Eu também daqui a um tempo talvez não esteja mais aqui na Terra. Então a ideia do SEC, do Centro de Estudos da Consciência, que é uma associação sem fins lucrativos, tudo que entra para que ela possa se manter, né? Ela tem que se manter, não tem jeito. E olha que não é muito fácil, tá? Manter uma estrutura grande, manter um sítio que tem muitos gastos e tudo mais, isso aí você fala, mas isso aí dá para fazer. Não, a gente, apesar dos associados contribuírem, a gente não consegue. Então, tudo que é feito é com a intenção de verdade, sincera, que você consiga ser melhor e ter uma vida mais feliz. Porque o esforço de cada um de nós e a sinceridade tem que ter e tem que existir no nosso coração. Então, quando eu relato, eu digo essas coisas para vocês, eu estou dizendo com sinceridade. O máximo melhor que nós pudermos fazer, o máximo melhor que eu puder fazer, será feito. Mas aí eu vou acrescentar uma coisa que é contraditória, que você vai falar, eu não acredito que você disse isso, mas você pode ter certeza que é verdade. Nós fazemos as coisas com a máxima vontade, com o máximo coração, não só por conta das outras pessoas, mas porque nós precisamos ser melhores. Eu preciso melhorar a cada dia. Meu coração precisa se expandir mais, eu preciso ser mais feliz. E para eu conseguir, ou para que eu consiga isso, de verdade eu vou ter que me esforçar muito. A gente acha que não, né? Que vem tudo de graça, que você lê um livro e já sabe tudo. Não, é um esforço constante, é uma continuidade, é uma busca, e cada momento você descobre que você aprendeu mais um item e que você já consegue colocá-lo, né, em prática, que é importante, e a sua vida vai melhorando. Mas é sempre um caminho, né? A evolução é um caminho. Não adianta querer inventar coisas decretadas que a partir de amanhã você já sabe tudo. Então, o SEC é isso. Curso de projeção astral e clarividência, onde você vai aprender muita coisa sobre a projeção astral. E tem itens importantes, né? Quando você consegue realizar uma projeção astral lúcida, com toda certeza, a tua vida muda. Você já tem uma experiência que é tua, não é que alguém falou para você, né? Se alguém falar, fiz uma projeção astral, fiquei sobrevoando a cidade, você vai falar, que maravilha, que bacana, como é que faz isso, né? Mas quando você sai do teu corpo e fica sobre a cidade, aí você fala, nossa, essa experiência é uma experiência de libertação. Simplesmente você está fazendo alguma coisa que transcende todas as limitações do corpo físico. Você está voando. Sabe o que é voar? Você pode se deslocar para qualquer lugar do planeta. Você pode fazer coisas que a nossa tecnologia não consegue fazer. Hoje você consegue olhar alguma coisa através do raio-x, mas através da projeção astral você vai vivenciar aquilo. É você fazendo. Tá certo? O nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com. O Amigos do SEC aguarda você. Entra lá no Amigos do SEC, que você vai bater papo com um monte de gente, né? E vamos participar dos nossos cursos. Curso de projeção e clarividência, né? Curso de projeção astral e clarividência. É só você ligar para o nosso telefone 5904-2116. Anota aí, 5904-2116. Faz a sua inscrição e nós vamos nos encontrar no sítio São Damião. Tá bom? Eu sempre digo que é o melhor lugar do mundo, né? E pode ter certeza que isso é por conta das pessoas. Nos encontramos no próximo programa.